Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dinheiro e diálogo na área. Hoje temos um episódio muito especial para você que é pai, para você que é mãe, para você que quer ser, assim como eu. É o seguinte, esse episódio aqui, eu já estou prevendo aqui o futuro, que eu vou enviar para muitos amigos que são pai, são mãe, e se você recebeu, encare como um presente, tá? Fique realmente até o final, porque eu tenho certeza que vai ser extremamente enriquecedor para você. Queria inclusive começar fazendo uma pergunta reflexiva aqui. Você já parou para pensar o quanto ensinar o seu filho, a sua filha, a lidar com o dinheiro pode mudar radicalmente o futuro dele ou dela? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, e para isso eu trouxe um convidado para lá de especial, um cara que é educador financeiro infantil, que tem um foco em ajudar famílias a criarem filhos mais conscientes e preparados financeiramente para o futuro. Um cara que também ele é coautor de um livro best-seller chamado Enriquecer Sem Falsas Promessas. Inclusive eu estou com ele aqui porque eu participei desse projeto junto, né? E fui extremamente impactado pela participação dele. Já eu vou falar sobre isso, tá? Esse cara que também impactou milhares de pais, mães e educadores com as suas dicas práticas acessíveis e que é super ativo nas redes sociais. E que também é pai do Gabriel e do Miguel e que acredita que a educação começa em casa e com bons exemplos. Estou aqui com o Paulo Rio. Paulo, obrigado aí pela sua participação aqui, por aceitar o convite. E vamos nessa, bater esse papo aqui com esse foco, né? Eu estava até perguntando para você aqui antes da gente começar, eu disse, Paulo, me explica melhor. Você é educador financeiro das crianças ou você é educador financeiro dos pais que ajuda os pais a ensinar as crianças? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu sempre fico entusiasmado quando eu recebo esse convite para participar de podcasts e falar sobre um assunto que para mim é de extrema relevância, que realmente muda as famílias, como as famílias tratam e abordam esse assunto. E é realmente transformador em relação não só a como a criança lida com o dinheiro, mas a família como um todo. E eu fico muito feliz em estar participando aqui desse podcast com você, agradeço o convite. E sobre a sua pergunta, sobre a sua questão, eu sou educador financeiro em que auxilia os pais a trazer esse assunto de maneira mais leve, observando a fase do desenvolvimento que a criança está. Então, usando a linguagem acessível que ela possa compreender. Então, eu auxilio mais os pais a dar esse passo na preparação dos filhos para uma vida financeira saudável e consciente, de consumo consciente aí durante a vida adulta. Excelente. E como é que começou essa tua jornada, essa tua trajetória? Então, cara, ela começou comigo mesmo, na verdade, por uma necessidade minha. Sim. De perceber que eu estava correndo atrás do rabo. Sim. De que eu não estava andando, minha vida não está fluindo. Minha vida financeira não está fluindo. A tua própria vida financeira ou você... tá. A minha vida financeira não estava fluindo. Quer dizer, eu ganhava, não podia reclamar do meu salário, ganhava bem, mas assim, cadê meu dinheiro? Sim. Tá indo para onde? A grande pergunta de $1 milhão para várias pessoas. Exatamente. E eu não sabia para onde estava. É claro, a gente sabe onde estão as despesas maiores que a gente tem, mas tá faltando coisa aqui que eu não sei onde é que tá. E foi quando eu fui apresentado a um livro, que foi o Homem Mais Rico da Babilônia. Logo em seguida passei a ler Pai Rico, Pai Pobre. E aí a gente vai trazendo uma série de livros que abordam esse assunto, porque isso realmente estava me incomodando. Uhum. E a partir desse incômodo foi que eu comecei a procurar coisas sobre o assunto. Até que eu percebi quantas escolhas erradas eu havia feito. E que dinheiro não é sobre matemática. Dinheiro é muito mais sobre comportamento. É muito mais humanas do que exatas. Embora, obviamente, a parte de exatas ela está presente. Sim, sim. Então foi quando eu percebi quantos sonhos eu antecipei fora do momento. E que eu podia ter feito melhor. Que eu podia estar num momento melhor naquela fase da minha vida. E eu fui aprendendo, obviamente, o cara vai aprendendo e vai se refazendo, né, se reconstruindo e se replanejando. E aí eu olho para o lado, tem um pedaço de carne de 3 anos, e eu digo que é meu filho, que hoje tem 8, e eu disse, bom,
ele não vai cometer os mesmos erros que eu. Foi quando eu percebi que a linguagem que eu usava, ou que eu estava aprendendo, não servia para ele. Absolutamente. E os primeiros ensaios de pedidos de compra de coisas já estavam acontecendo. E a gente fica meio desnorteado sem saber como reagir. Se deve comprar, se não deve. Uhum. E então, foi quando eu disse, eu vou me especializar, eu vou procurar material para ter conhecimento sobre como atingir ele. Como preparar ele para isso. Uhum. E então, me especializei nessa temática. Eu tenho uma formação de educação financeira infantil, especificamente para o público infantil, infanto-juvenil. Perfeito. E aí foi quando eu comecei a pegar o que eu aprendi com a formação e aplicar na prática para ele. E eu fui fazendo, fui dando certo, fui percebendo que ele respondia aos estímulos e comecei a contar a amigos próximos que têm filhos mais perto da minha idade, né? Da idade do meu filho também. Sim. E eles chegam, caramba, que massa, por que tu não... Porque essa é uma dor, assim, muito comum, né? Muito. Por que tu não começa a falar nas redes sociais, tuas redes sociais, usa elas para falar sobre isso? Porque eu mesmo tenho curiosidade de aprender, porque nossa geração não teve esse acesso a esse conhecimento, né? Sim. A geração dos nossos pais, muito menos. Então, eles me estimularam a começar esse projeto. Por que não? Eu não tenho vergonha de aparecer nas redes sociais e, bom, vou trazer da forma que eu acho que devo. E assim nasceu o projeto, de trazer essa luz, que ainda é muito incipiente, sobre o que é, de fato, a educação financeira na infância, que é diferente do que é para adulto, justamente porque a criança tem essa pouca capacidade de abstração. Então, precisa do lúdico, precisa do concreto, precisa saber escolher bem as palavras e, mais do que tudo, tem intencionalidade na proposta ali do ensinamento que você quer passar naquele momento. Eu posso falar sobre educação financeira para adultos, né? Que é dificílima. Se para adultos já é difícil, para criança você tem uma barreira maior, que é a questão da comunicação. Você tem que ter um cuidado muito maior. Tem vários pontos ali que você tem que levar em consideração, né? Para você, qual que é a maior dificuldade quando se fala de educação financeira? Deixa eu te dizer. Veja que são dificuldades diferentes. Sim. Você tocou no ponto-chave da criança, que é a linguagem. Você precisa saber que fase de desenvolvimento ela se encontra para você usar a linguagem adequada e os recursos adequados também para isso. Mas você está pegando uma folha em branco. Faz sentido. Quando você pega uma educação financeira do adulto, qual é a dificuldade? As crenças que ele já tem. O contexto social que ele convive, que é difícil para ele dar um passo atrás e ser visto pelos amigos como alguém que não compõe mais aquela roda, que não pode mais estar presente nos mesmos eventos. Por quê? Porque agora eu estou economizando. Então, são contextos, são dificuldades diferentes e que a gente trabalha de acordo com esse nível de conscientização, certo? Então, a criança, sim, a gente tem a dificuldade da linguagem, mas é uma dificuldade completamente contornável. E quando você entende onde é que ela está, é muito mais fácil do que tirar os vícios de um adulto. Concordo 100%. É muito. Você pegar uma casa do zero, você começar a construir uma casa do zero, eu não sou da área, mas imagino que seja muito mais fácil do que você pegar uma casa totalmente bagunçada para você poder arrumar e fazer uma reforma. Então, realmente tem esse ponto. Agora, você tocou num aspecto que ele é uma dor de muita gente, que muita gente sequer percebe que são a questão das crenças. Sim. Né? E como é que a gente consegue construir um processo de educação financeira para uma criança sem também criar crenças limitantes nela? Sim. Porque o processo de educação, ele é um processo de escolhas, né? E aí você tem uma linha ali muito tênue entre educar e deseducar também, né? Exatamente. E a principal coisa que hoje ainda acontece, e muito você sabe bem disso, que é fazer com que o dinheiro dentro de casa seja um tabu. De que ele não seja falado, é proibido falar de dinheiro dentro de casa. Então a gente vê casais que não se comunicam, que não falam sobre isso. Você vê casais completamente desalinhados quando o assunto é dinheiro. Você tem um mais poupador, o outro é mais gastador. A criança, e é sem maldade, quando ela entende quem é o poupador e quem é o gastador, ela vai para quem
é mais interessante para ela. Não que seja por maldade, como eu falei, mas é um jogo ali de interesse, o que eu quero. Quem é que pode me dar o que eu quero? Então, o alinhamento entre o casal, e aí a gente entra... São 3 fundamentos básicos que a gente tem na educação financeira infantil que a gente trata. E o primeiro deles, os 3 são, a gente chama do 3-6, e o primeiro dele é o compromisso. Então, quando você tem o compromisso, você tem casais que estão compromissados em se alinhar financeiramente para educar o filho, para educar a criança. Você pode ter desavenças, é normal. Você pode ter visões diferentes do que você quer para o seu dinheiro que você ganha e a forma como lidar com o filho, mas você precisa encontrar um ponto comum para justamente não entrar nessa questão de um quer educar demais e o outro acha que é exagero, que não precisa, ou que dinheiro não é coisa de criança, que ele não precisa estar sabendo disso agora, está muito cedo ainda, ele é muito jovem, ele vai ter tempo para isso. Vamos esperar ele ser adulto, para ele poder entender quais são as regras do jogo, qual é a regra do dinheiro, como é que a coisa funciona, e talvez nesse ponto seja tarde demais. Então, um alinhamento entre o casal é fundamental, porque é esse compromisso que talvez seja a linha tênue entre educar e deseducar. E a criança ainda fica confusa, né? Sim, sim. E é interessante como uma coisa vai ligando a outra, né? Se você pegar o livro, assim, campeão de educação financeira para casais, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, sim, né? Do Cerbasi, o livro best-seller desde 2004, se não estou enganado, ele traz lá uma reflexão muito poderosa, logo no início do livro, que é o seguinte: muitos casamentos ou relacionamentos entre casais acabam por conta de vários motivos, e se coloca entre eles o fator financeiro, o aspecto financeiro ali, mas tem outros motivos que são chamados de outras coisas que, na verdade, o problema é financeiro. Né? Por exemplo, o casal, na fase do namoro, estava acostumado a sair muito para cinema, para restaurante, para lazer em geral, e depois, né, se casa e aí assume outros compromissos e para de fazer esse tipo de coisa. E aí o esposo ou a esposa pode reclamar de falta de romantismo, né? E às vezes isso acaba num término, sendo que, na verdade, o problema é um problema financeiro, que está ali sendo maquiado, né? As pessoas não expõem, né? Um ou outro não expõe e tal. E o problema, de fato, a causa do problema, ela não é evidenciada. Sim. As pessoas não sabem. E aí você tocou num ponto muito interessante, porque primeiro tem que haver um alinhamento entre o casal, né? Sendo que para você chegar nesse alinhamento, para cuidar da educação financeira da criança, você tem que ter um alinhamento entre o casal. É isso. E aí, assim, infelizmente, a realidade que a gente vê é que tem muitos casais que não conseguem ter ainda esse alinhamento, seja por falta de vontade, né? Vou colocar aqui entre várias aspas, tá? Seja também por não saber como fazer. Sim. Não ter uma noção ali do direcionamento. Exato. Agora, um outro aspecto super relevante que você mencionou e que está nesse livro aqui, vou até aproveitar para fazer o jabá, porque somos parceiros aqui nesse projeto, né? Esse livro aqui, pessoal, o Enriquecer Sem Falsas Promessas, foi um projeto encabeçado pelo Arthur Lemos, né, da Empreender Dinheiro, que convidou aí vários educadores financeiros craques no Brasil todo. E o Paulo está presente, eu também estou presente nesse projeto. E o Paulo, esse projeto são 3 livros, tá? É um box com 3 livros. E o Paulo, ele abriu o livro, né? Trazendo, até interessante porque... responsabilidade. A educação financeira vem da base, né? Vem da infância. Então, foi muito bem pensado o teu capítulo, seu primeiro. E lá no teu capítulo, eu até já deixei isso público, né? Lá na época que o livro foi lançado, eu disse, quem quiser comprar esse livro e ler só o capítulo do Paulo, já tá valendo, já tá pago, tá? E eu falei isso, eu nem conhecia o Paulo pessoalmente, assim, eu realmente foi de coração. Mas eu lembro que lá, na época que eu fiz a leitura, você falou sobre a importância da gente tirar o protagonismo do dinheiro. Isso. Né? Porque tem até aquela coisa assim que se fala muito, né? Eu ouvi isso em casa. O pai e a mãe vai trabalhar e aí a criança quer ter mais tempo com o pai ou com a mãe e pergunta, mas por que você vai trabalhar? E a resposta que vem de bate-pronto não, preciso trabalhar porque eu preciso ter dinheiro. Ganhar dinheiro, né? Qual que é o perigo disso, Paulo? De você colocar o dinheiro ali como protagonista, o dinheiro como fim, não como um meio. E essa é a questão. O dinheiro, ele é sempre um meio. E a gente dá a utilidade a ele que ele deve ter. Quando a gente concentra
a resposta, ou concentra tudo, dá esse protagonismo ao dinheiro. Quando você fala que você vai para trabalhar para ganhar dinheiro, o protagonista não é você, não é o que você faz, não é como você ajuda as pessoas. O protagonismo é o dinheiro, está sobre ele. E da mesma forma, quando você diz para a criança, por exemplo, que se ela lavar a louça, arrumar o quarto, respeitar os mais velhos, não brigar com o irmão, você vai pagar ela, o protagonismo está sobre o dinheiro também, não está sobre as relações interpessoais, não está sobre o senso de cooperação que você deve ter no núcleo familiar. Não está no comportamento. O seu papel na família. Não está no seu papel enquanto integrante daquela família. Quando você é pago por boas notas também, o protagonismo está sobre o seu aprendizado, não está sobre o que você aprendeu, está sobre o resultado. Quer dizer, está sobre o dinheiro e você precisa obter aquele resultado, seja como for, seja estudando ou não. Você está querendo aquele dinheiro, você não está buscando estudar para ter o aprendizado, para conquistar o aprendizado, e sim em troca da recompensa. De modo que, digamos que você é mais fraco na matéria e você está querendo aquele dinheiro. Sim. O que será que você vai fazer para conquistar aquele dinheiro? Né? Então, existem esses pontos de reflexão de que o dinheiro ele não pode estar à frente das relações, não pode estar à frente de nada, a bem dizer. Né? Ele é uma ferramenta de uso e só. E a gente precisa levar em conta que a utilidade dele é essa, e não para estar à frente das relações, nem na frente desses contextos aí que dizem mais respeito ao desenvolvimento da própria criança e adolescente como seres humanos, né? Fim das contas. Excelente. Esse exemplo que você deu da nota, ele é sensacional, porque você... O que é que está no centro? O que é que está no objetivo principal do pai? Não, eu quero que meu filho tire nota boa, mas qual que é o incentivo? Vou dar dinheiro para isso. Sendo que se ele ou ela é ruim em uma determinada matéria, isso pode provocar um comportamento que você não quer, um comportamento desonesto, de uma fila de, né? Então, realmente é para se pensar. Agora, como é que a gente resolve isso? Bom, a gente resolve isso da seguinte forma. Se você tem, falando da escola, especialmente, se você tem uma família estruturada, se a criança tem todos os materiais disponíveis, se é uma escola de qualidade, você acompanha o progresso dela, já não tem motivo para ela tirar nota baixa. Certo? Mas digamos que ela tem alguma dificuldade em determinada matéria que é completamente normal. Não é pagando, você vai fazer ela ficar bem. Não é? O pagamento por si só não vai fazer ela estudar mais. Pode até fazer no início. Mas para ela é tão chato estudar aquilo que é melhor copiar do amigo. Que é mais fácil. A gente vai buscar o que é mais fácil. Principalmente a criança. A criança não tem esse senso ainda da responsabilidade de agora eu preciso estudar mais, porque eu preciso aprender, ou talvez porque agora eu preciso ganhar o dinheiro, que é a minha recompensa. Ela pode fazer isso no início, mas não tem, a longo prazo, não vai ter o efeito que se pretende, sabe? Então, um acompanhamento pedagógico tem que ser maior. O que é que está acontecendo dentro da escola? Tem acontecido alguma coisa mais específica com a criança? Ou é porque ela simplesmente ruim nessa matéria mesmo? Se ela é ruim, então vamos ajudar ela agora a ser boa. Vamos trazer, talvez a forma como a escola está trazendo e a forma como a gente aborda em casa não seja da forma que ela consegue entender bem. Então vamos ajustar essa forma, vamos tentar procurar quais são outras formas de ensinar aquele conteúdo do que propriamente pagando por isso, sabe? Então são essas nuances que a gente precisa trazer à luz para dizer, olha, o dinheiro aqui não entra nessa relação. Por quê? Porque não cabe aqui. Aqui é outra coisa. O remédio aqui é outro. Perfeito, perfeito. O remédio aqui é outro. Essa frase ela é perfeita, porque, de fato, você tem que ter o diagnóstico correto para poder dar o remédio correto. Se você faz o diagnóstico errado, você vai dar o remédio completamente equivocado e você não tem controle. Você acha que está fazendo bem, e eu entendo os pais que fazem isso, porque é uma alternativa que para eles faz sentido. Sim. Sabe? Qual é o pai que não quer o bem do filho? Qualquer um quer. Então, quando você traz isso, o que é que eu posso fazer? O que vem na cabeça, por quê? Porque foi o que você aprendeu. Sim. Talvez fizeram até com você. Sim. Então, vamos fazer isso. É uma tentativa. Mas talvez não seja a melhor tentativa e certamente não é a única. Então, o que a gente faz e o que eu faço nas redes sociais é dar outras alternativas, é dar outras formas de trazer esse assunto e dizer, olha, talvez oferecer dinheiro aqui não seja o melhor caminho. Muito bom, muito bom. O remédio,
aplicado de forma errada, ele pode ser veneno. Né? Acho que é a melhor forma dos pais entenderem bem o recado que a gente quer passar aqui. Legal. Aí, vamos voltar aqui para o início de tudo. Tá. Existe alguma idade ideal para a gente começar a sensibilizar a criança para o tema? Tem. Educação financeira? Tem. Assim, a educação financeira, ela começa desde o nascimento, tá? É mesmo? Desde o nascimento você está trazendo a educação financeira já, formando a base, a fundação da educação financeira desde o nascimento. Qual que seria um exemplo assim que vem ali desde o nascimento? Desde o nascimento, você cria conexão com a criança. Você gerando essa conexão, a gente cria essa sensação de segurança, de que a criança pode confiar naquele cuidador. Excelente. E quando você traz essa questão desde a infância, desde o nascimento, que a criança já cria conexão, já olha com você, já tem a sensação de proteção, de segurança, ali é o início da educação financeira que você vai trabalhar melhor um pouco mais para frente. Perfeito. Isso desculpa te interromper, mas isso faz muito sentido porque a educação financeira, antes de ser financeira, é educação. É educação, exato. Somos educadores, a gente sabe disso, né? Para a gente educar, a gente precisa primeiro ter a atenção, exato, né, da pessoa. Né? Enfim, como uma relação ali de pai e filho, faz todo sentido. Então, essa parte que está muito mais ligada ao vínculo emocional que você tem com o seu cuidador, lhe traz essa base para que você vá estruturando e vá trazendo mais, subindo as escadas, subindo os degraus, para trazer algo mais estruturado sobre o que é a educação financeira. Mas quando você quer isso, existe uma pergunta que a gente fala que é uma pergunta de entrada, ou a pergunta passaporte que você fez, eita, é agora. Que é a pergunta clássica de, papai, compra isso para mim, eu quero isso. Então, quando você recebe esse primeiro pedido de compra, você já acendeu o alerta de que abriu os caminhos para começar. Abriu, né? porque ela já entende que tem que comprar, né? Que já tem uma entendeu que troca existe ali, né? o dinheiro e que ele dá acesso às coisas que ele quer. Então, ali já é o início, já marca o início, muito bem marcado, né? Diga-se de passagem. É o início que ele já compreende ali que existe algo que dá acesso às coisas que ele gosta. Tu consegue lembrar, enquanto pai, esse teu momento assim, esse teu marco? Eu lembro. Lembra? Lembro. Como é que foi, sabe? Lembro. A gente tava Teu na padaria. Brilhou assim, não, assim, eu olhei, né? Eu fiquei feliz. E como eu disse, eu narrei isso no livro. A gente tava numa padaria, tudo, então ele pediu para comprar um chocolate. Claro que eu comprei. Mas ali eu disse, pronto, agora eu já posso começar a praticar, dar esses contornos de educação financeira com ele, né? De que o dinheiro tem limite e tudo, mas a gente faz isso de uma maneira muito, muito natural, muito leve, sem pressão. A educação financeira com criança não pode ter pressão. Tem que ser natural, no momento dela. Se ela não está afim, você respira e vai, mas mantém a linha do discurso. Não pode ser um discurso num dia e outro no outro. O discurso é o mesmo. Você só vai, talvez, não querer tratar de determinada maneira ou em determinado momento daquele assunto. Mas foi nesse momento ali que ele pediu o chocolate e eu acabei, claro, comprando. Mas ali foi... que a partir dali ele ia começar. Ali ele ia começar. Ali era o momento. Massa. E como é que foi para ele assim, os primeiros momentos? Assim, Veja, quando a gente fala em educação financeira desde a infância, uma das palavras que ela está em voga é a autonomia. Então é onde a gente pode dar essa autonomia à criança. E o que a gente faz? Geralmente a gente pode oferecer um valor, certo? Um valor aleatório, que ela possa fazer escolhas, certo? Então você vai numa padaria, você vai numa praia, você vai no shopping, a depender do local, e aí você pega um valor que você entende que seja condizente também com sua realidade financeira. Eu ia levantar só esse ponto. Esse aleatório ele tem que ter um... não. Porque também não pode sentido, ser não pode ser tanto que a criança não consiga fazer escolhas, nem tampouco que prive ela de escolher tudo. Sim, perfeito. Certo? Então, você tem que encontrar ali... aquele equilíbrio por conta das crenças, exato, né? Para também ele não achar que é super-homem, nem também... Exatamente. Então, é nesse sentido de que você vai numa padaria, oferece R$5 a ele, para ele fazer escolhas, aí ele vai atrás. E aí, qual é o seu papel ali? O que é que a criança faz no início? É pegar a primeira coisa que ela vê. Geralmente é a coisa mais colorida. E pegar. Mas será que ela explorou o ambiente? Será que é aquilo mesmo que ela quer? O seu papel não é escolher por ela. E muitos pais fazem isso. Principalmente quando é uma escolha que os pais não gostam. Então, se você pega... Vou
trazer qualquer coisa. Se a criança quer comprar, escolhe lá com dinheiro, ela quer comprar um carro rosa, e ele é um menino, e o pai diz, espera aí, pô, tu vai comprar um carro rosa? Esse aqui, ó, esse azul, ó, como é mais legal. Como ele faz isso, como ele rodopia. Esse aqui não faz nada. E os carros são iguais, só muda a cor. Então ele induz o filho a escolher algo que ele quer e não o que o filho realmente quer. Então o papel dos pais nesse caso não é escolher pela criança, é mais gerenciar realmente. Vamos explorar, vamos ver se tem alguma outra coisa com esse valor que você consiga comprar, ou que você queira mais do que isso. Se você, no final, olhou tudo, realmente, eu quero isso, é uma escolha consciente. Caso contrário, não. Você só apenas pegou a primeira coisa que você quis. Então, vamos dar essa explorada. Aí você vai explorar, é claro, demora. Às vezes, embirra, porque o que ela quer realmente, o dinheiro não dá. E muitos pais não estão dispostos, ou não têm tanta paciência assim, para trazer isso. Mas educar dá trabalho mesmo. Sim. Entendeu? É para ser assim mesmo. É para ser assim. É para fácil. E outra coisa, é assim no início. Sim. Quando a questão já está sedimentada, você quase não tem trabalho. Perfeito. A coisa acontece de maneira mais natural. As birras diminuem ou zeram praticamente. Isso deve gerar impactos em outras áreas com também, certeza. absurdamente, né? Com certeza. Absurdamente. E é isso que a gente só vai saber Legal. no futuro, né? Mas é por aí que se começa. Essa ideia de você estabelecer um limite ali dentro de um ambiente como um shopping, por exemplo, me veio à mente agora um episódio que aconteceu comigo. Eu não tive uma educação financeira nesse nível, assim, né? Mas teve um episódio que aconteceu com a minha mãe que eu lembro muito, que foi uma época, meu aniversário, e ela me levou no shopping pra gente comprar um presente. E eu tinha decidido que eu queria uma pistazinha daqueles carrinhos da Hot Wheels e tal. A gente escolheu, ela comprou pra mim e me presenteou. Tá aí tudo bem. Sendo que quando chegou em casa, eu não lembro exatamente, eu não lembro se foi porque eu não gostei ou se foi porque estava quebrado. Mas teve alguma coisa assim que fez a gente voltar na loja e devolver e trocar. Só que quando a gente foi trocar, eu ainda lembro o valor desse brinquedo. Esse brinquedo ele foi R$100, certo? E na época, inclusive, a gente está falando de muitos anos atrás, né? R$100 era um valor muito representativo, não que hoje não seja, mas na época era muito mais. Era ainda mais. E para minha mãe era um valor, assim, ela teve que se preparar para comprar aquele presente para mim. E eu falei para ela muito antes que eu queria o presente, e ela viu o preço e tal, então, a gente, enfim. Resultado, eu não quis mais, ou estava quebrado, não lembro exatamente, mas a gente foi lá devolver. No que a gente foi devolver, automaticamente a gente tinha um crédito de R$100 para utilizar na loja. Meu amigo, eu comprei tanto do brinquedo. Eu tive esses R$100 e eu lembro que eu peguei um kitzinho lá de vários bonecos e um carrinho e tal. Então, assim, eu troquei 1 por 5, 6. Eu, sim, não tirei grandes lições. Óbvio que tiveram várias lições intrínsecas a isso, né? Mas minha mãe não fez isso de forma intencional, claro. E, enfim. Mas eu consigo lembrar desse momento como um momento onde eu consegui perceber o valor do dinheiro ali. Né? Eu primeiro escolhi um brinquedo que custava um valor muito mais alto e eu consegui trocar ele por vários outros que me trouxeram um benefício maior. Né? E tem essa coisa aqui também. E você vê que muitas coisas assim, quando a gente é pai, a gente quer dar o melhor presente possível para o filho, né? Mas às vezes é um presente que a gente quer dar a ele. Nem sempre é o que ele quer receber. Então, uma questão que a gente faz, o que a gente aborda muito é, ao invés de você comprar o presente e querer fazer aquela surpresa, pega o valor do orçamento e dá a ele. Vai na loja com ele. Deixa que ele faça as próprias escolhas. Porque ali você vai ter a certeza de que é um presente que ele vai gostar e que ele vai dar valor. Porque eu garanto que isso acontece com todo mundo, de que você se prepara para comprar aquele presente, que geralmente é muito caro, e aí você compra, ele abre, você fica na expectativa de ver a felicidade, os olhos dele brilhando, e ele e te abraçar. Isso não acontece. Aí vem um primo, dá um carro chachelento, e ele não solta aquele carro de jeito nenhum. Então, é basicamente isso, sabe? E você fica frustrado, porque você gastou muito. Sim. O carro custou R$20, você gastou 200. E a felicidade que você vê não é a mesma, né? Não é a que você esperava, pelo menos. Então, essa é uma questão, é uma atividade, inclusive, porque ele dá isso, a noção de preço das coisas. E isso mostra também, eu não sei qual era a tua idade na época, de que a criança ela vai muito mais pela quantidade. Quer dizer, é melhor eu ter 5 brinquedos ou um brinquedo?
para a criança é melhor ter 5, né? De que ela pode brincar mais. Sim. Então, essa abstração de que o dinheiro traz e também o valor que ele pode representar ao se comprar 5 brinquedos mais baratos e se comprar um brinquedo mais caro, também mostra o nível de conscientização que a criança ainda não tem sobre os valores e o que é que eles podem dar acesso, né? Muito bom. Devia ter uns 6, 7 anos. Tinha isso. Que legal. Tem uma frase que eu ouvia muito, e eu sei que muitos pais repetem, que é o famoso, inclusive nesse passeio no shopping aí, que é o famoso, na volta a gente compra. Qual que é o perigo dessa frase, Paulo? Bom, o perigo dessa frase, na volta a gente compra, dinheiro não dá em árvore ou tudo. Veja, o primeiro vamos para o que você falou, na volta a gente compra, qual foi a primeira coisa que a gente falou sobre o início de uma relação? A de confiança. Se na volta a gente compra, a gente não vai voltar, a confiança está quebrada ali. Certo? E quando a gente trabalha em educação financeira, a gente está trabalhando em educação positiva. A gente está falando de educação respeitosa, certo? Em que a criança, a opinião dela, ela precisa ser respeitada e ela também tem valor. Ela também interfere nas decisões da família. Ela também tem valor. Então, você quebrar essa confiança, você tá perdendo ali o respeito por ela, né? Naquele momento. E isso é essencial para você manter ela engajada. Porque como é que ela vai confiar em você? Né? Esse é um ponto importante. E nessa educação respeitosa a gente fala de autoridade, não de autoridade com autoritarismo. A gente tem a hierarquia, sim, mas a gente não tem o autoritarismo. Né? E daí essa parte específica da educação positiva, da educação respeitosa. Então, essa frase eu aboliria completamente. E a parte que a gente vê, né? O dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Isso você restringe a capacidade da criança de perceber que ela consegue sim alcançar os objetivos dela. Sim. De que sim é possível. Não sozinha, é óbvio, ela vai precisar do seu apoio. Então, em vez de eu dizer, isso é muito caro, não tenho dinheiro não dá em árvore, por que não a gente tentar materializar isso? Ó, filho, meu orçamento não tem previsão para isso agora. Mas o que a gente pode fazer junto para conquistar esse dinheiro? Fiz recentemente com meu filho agora. Na verdade, estamos em vias disso. As canequinhas lá, né? Explica aí pro pessoal. Estamos em vias disso. Bom, deixa eu explicar agora falando para a câmera aqui. Boa. Meu filho, ele tem 8 anos, tá? Gabriel. E ele está querendo comprar o FIFA 26, que vai ser lançado agora, tá no pré-lançamento. E custa a bagatela de R$ 449,50. Certo? Preço de pré-lançamento. O preço mesmo é R$ 499. E aí ele disse a mim que queria comprar o FIFA 26. Perguntou se eu podia comprar. E, claro, eu disse, filho, ó, você tem 2 alternativas. Você pode esperar alguma data comemorativa, que a gente pode ver isso, faz disso um presente coletivo, certo? Onde a gente vai juntar ali pai, avô, avó, para fazer essa compra. Ou então, a gente pode pensar em alguma coisa para conquistar esse valor, para gerar esse valor. E aí a gente ficou pensando um tempo, e aí a gente lembrou que eu tenho um tio que faz canecas. Então, por que não? Fazer caneca, vender para a família, vender para os amigos na escola, e assim a gente fez. A gente estava cobrando R$ 25,00 cada caneca, tiveram alguns pedidos na sala de aula dele, canecas personalizadas. Então, eu pedia do Pokémon, o outro pedia do Náutico, de times de futebol e tal. E a gente fez essas canecas, a gente passou o sábado inteiro produzindo, de manhã até a noite, produzindo caneca. Claro, no meio do caminho a gente brincava, né? A criança não consegue ficar parada na mesma atividade tanto tempo assim, então a gente tinha esses intervalos para a brincadeira. E a gente vendeu as canecas e ele praticamente já conquistou o valor em um final de semana. É claro, ele tem 8 anos. Eu não trouxe a questão, a caneca, o custo da caneca é esse. Eu não trouxe isso ainda, porque o objetivo é dar consciência a ele de que é possível. E ele tem 8 anos, né? Então, muito cedo ainda para ele entender que existe um custo de produção ali que eu tenho que deduzir. Então, não. Eu assumo esse custo, mas eu estou ensinando a ele a pensar fora da ideia de que é muito caro, de que eu não consigo. Eu estou elevando a autoestima dele, elevando a consciência de que sim, é possível. Vamos pensar em como agora. Então, basicamente isso. Como é produto também, né? A educação financeira, ela traz consequências positivas, externalidades positivas em várias outras áreas, né? Sim. Nessa questão aí, você mencionou no início, a importância dessa relação pai-filho. Isso fortalece
pra caramba, assim, essa relação de vocês, né? Sem dúvida. Isso também incentiva ele a adquirir outras habilidades que vem como um efeito colateral também dessa ação. Exato. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive, você mencionou assim, filho, eu não tenho orçamento para isso e tal. Orçamento é um termo mais técnico, né? Eu imagino que sejam outras formas de falar. Mas como transmitir de forma lúdica termos como orçamento, gastar, poupar, custo, e a partir de quando dá para se inserir esses... Não necessariamente esses termos, mas esses temas, assim, esses tópicos. Sim, olha, cada criança é uma criança, né? Então, vai depender de como você entender que a maturidade dela, em que grau de maturidade ela tem, para que ela consiga compreender. E é claro, você pode falar esses termos e traduzir. Porque à medida que você fala e traduz, à medida que isso vai se repetindo, aí a gente entra no segundo C dos princípios. O primeiro a gente falou do compromisso. Até agora foi só compromisso. Só compromisso. O segundo é a consistência. Muito bom. Então, isso tem muito a ver. Quando você consistentemente vai falando, vai usando os mesmos termos, ele pode talvez não compreender, não saber lhe explicar. Sim. Me explica. Mas ele vai compreender. À medida que você vai falando e traduzindo. Falando e traduzindo, vai chegar um momento que você não vai precisar traduzir mais. Porque isso já está no dia a dia. Entrou na rotina ali. Entrou na rotina. E esse é o ponto. A educação financeira ela não é conquistada do dia para a noite. Ela existe um percurso e é longo. Sim. Porque você tem, digamos, comecei a falar do dinheiro agora, com 3 anos, até os 18. É claro, você vai trazer nuances diferentes. Uhum. Na adolescência, a gente já pode começar a falar sobre investimento, sobre empreendedorismo na forma mais pura, certo? Sim. Mas você vai elevando esses níveis de até linguagem, de diálogo em si, ao longo do tempo, e é demorado. A criança ela vai aprender com as experiências que ela vive em repetição. Não espere que ela aprenda a poupar botando a primeira vez um dinheiro no cofrinho. Isso precisa ser estimulado como hábito. E não só isso, como sendo a primeira coisa a ser feita. Voltando lá para o Magia da Babilônia. Né? Muito bom, muito então, bom. A primeira coisa a ser feita quer estabelecer um hábito de poupar. E outra coisa, poupar com propósito. Porque poupar por poupar, ninguém guarda dinheiro por guardar. Aquela coisa de tirar o protagonismo do dinheiro, né? E você tem isso. E você tem um objetivo. Eu estou poupando para quê? Se eu estou poupando por poupar, é em tese por poupar. Porque se houver alguma emergência, você vai usar aquele dinheiro ali. Então, ele, de certo modo, vai servir para a emergência. Sim. Né? Sim. Então, no fim das contas, você trazer isso, vamos poupar, mas vamos fazer um objetivo. Por quê? Porque esse objetivo precisa ser palpável, precisa ter tempo para ser conquistado. Tem alguma coisa que ele quer? Certamente tem. Então, vamos fazer uma poupança para isso. E outra coisa, estabelecer um objetivo para a poupança do seu filho, para aquele cofrinho, não é para aquele objeto ali sair de lista de brinquedo, lista de presente, isso não entra. Por quê? O que é que acontece? A criança está, digamos, guardando dinheiro para comprar uma bola de futebol. E está guardando. E toda semana ela guarda. Ou todo mês, a depender da periodicidade que você dá a mesada. Sim. E ela guarda, e ela guarda, e ela guarda. E quando ela está chegando perto de conquistar, chega uma data comemorativa, o Dia das Crianças, o aniversário, ela vai ganhar a bola que ela estava guardando. Qual é o estímulo que ela tem mais? E geralmente vai dizer, não, ele precisa guardar para isso não, eu compro. Ele guarda para outra coisa. E essa outra coisa nunca é outra coisa. Sim. Porque quando ele estabelece outra coisa, a outra pessoa dá também. Então, isso aqui está fora. Compra outra coisa. Isso aqui está fora, isso aqui é dele. O objetivo é dele. Não é de ninguém mais. Boa. Se ele decidir não comprar, ele não vai ganhar. Eu vou trocar de objetivo. Agora eu não quero a bola, agora eu quero o livro. Pronto. Bola, você quer comprar a bola? Vamos juntar de novo a bola. Ninguém dá a bola. Sabe? Porque ele vai perceber que eu preciso escolher. E se eu preciso escolher, eu vou ter que ir até o fim. Ninguém vai me ajudar com isso. Esse é um objetivo, é um projeto meu. E eu vou levar ele até o fim. Ô Paulo, isso é muito bom, porque tu falou de consistência e deu esse exemplo aí da bola, né? A gente vê que é óbvio, né? O envolvimento dos pais, ele tem que existir. E tem que existir também uma educação financeira por parte dos pais, porque isso que você falou aí, esse pilar que você trouxe aí,
ele é o pilar da paciência, né? Que é tão importante para a educação financeira, que é tão difícil. Talvez seja o maior desafio mais difícil, né? E parece também que quanto mais nova a geração, mais difícil é essa questão, por tudo que envolve o nosso meio, né? A nossa vida, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, de repente, dicas mais práticas para os pais, em termos de que exemplos dá para os filhos, atitudes que tem que se ter no dia a dia, não como uma forma direcional para o filho, mas de repente de rotinas que, pelo exemplo, acaba levando, né? O filho começa a... Não foi combinado. Tá. Não foi combinado. A gente falou dos 3 Cs. Certo. Né? O primeiro foi qual? Compromisso. Não foi combinado porque eu nem sei qual é o terceiro. Nem sabe, exatamente. Nem sei. Primeiro foi compromisso. Compromisso. Segundo foi a consistência. Fazer, dar experiência, oferecer experiências em repetição. Certo. E o terceiro é a coerência. Coerência. E a coerência é o quê? É o exemplo. O faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não faz o menor sentido. Ainda mais para uma criança que tem informação. Lembra do abstrato? Lembra do concreto? Ela é muito concreta. Então, ela vai, sim, olhar o que você está fazendo e a tendência é se espelhar em você. Por quê? Porque você é a maior referência que ela tem. Pelo menos até o início da adolescência. Daí a importância do seu trabalho começar agora. Porque na fase da pré-adolescência e adolescência, você deixa de ser a principal referência do seu filho e passa a ser os amigos. Passa a ser o grupo em que ele pretende pertencer. Daí que se você não fez um bom trabalho, sabe-se lá com quem ele vai se juntar. Os hábitos do grupo com quem ele vai se reunir. Então, a coerência, ela precisa existir dentro da educação financeira. E aí a gente completa os princípios dali completamente aleatório no nosso papo de que aconteceu. De que eles realmente têm que estar presentes. Eles têm que estar presentes e reunidos e reafirmados sempre que possível. Que massa. Antes da gente continuar, só um recado para quem está nos assistindo aqui. É o seguinte, você é uma pessoa coerente? Você está gostando do nosso papo aqui? Então aproveita, deixa o like aí no vídeo, compartilha com alguém, comenta também o que é que tá achando. Isso é super, super importante para a gente manter a nossa consistência aqui no canal, né? Continuar aproveitando aí os temas aqui da conversa. E o compromisso de trazer assuntos relevantes. Isso é isso, dinheiro e diálogo, né? É muito difícil a gente ter conversas assim, né? Então, a nossa ideia aqui é justamente isso, promover esse tipo de conversa assim de valor mesmo para as pessoas. Paulo, eu queria entrar agora num tema que meio que todo mundo conhece, mas eu imagino que não sabe exatamente como aplicar, que é a mesada. Né? Eu já ouvi uma história que a mesada, talvez o ideal seria que ela fosse uma semanada ou uma quinzenada, né? Porque esse período de um mês para uma criança é um período muito longo, assim, para entender. Faz sentido isso? Não faz sentido? Tem outros erros mais comuns que você observa? Qual que é a tua visão com relação à mesada? Tá. A gente começa quando a gente vai aprender a dirigir um carro, a gente aprende como? Devagarzinho. Puxando passo a passo. Na época, hoje os carros são mais automáticos, né? Via de regra. Mas a gente, na época, era freio de mão, passa a primeira, não sei o quê, anda devagarzinho, com medo dos carros, olhando para o lado, passa ônibus do cara. Né? Ninguém aprende a dirigir passando quinta na BR, cortando o carro. Isso é a mesada. Quando você dá um dinheiro para uma criança de 6, 7 anos, no mês, o tempo é muito longo. Até para você conversar sobre as decisões. A tendência é que ela gaste sobre esse dinheiro na primeira visita a qualquer lugar. Que ela tenha a oportunidade de usar o dinheiro, ela vai usar todo. Então, para você se manter firme nesse propósito, você vai conseguir esperar 30 dias negando tudo que a criança pede? Não vai. E o ensinamento se perde no tempo. 30 dias para uma criança de 7 anos é muito tempo. Ela não consegue exprimir ainda o que é isso. Você, enquanto pai, tem que vigiar o comportamento da criança e o seu também, né? Você vai aguentar dizer vários não durante... É impossível você aguentar. É impossível. Porque você acaba sendo a persona não grata do seu filho. Isso dói na gente. Sim. Ser o cara que sempre dá não, sabe? Então, qual é a ideia?
você reduz para qualquer idade, a criança está aprendendo ainda. E o objetivo da mesada é justamente aprender ela a gerir um orçamento, a fazer escolhas conscientes, a entender que o dinheiro é limitado e que ela precisa fazer essas escolhas, certo? Senão acaba. E quando acaba, só no próximo período. Aí ela acaba no primeiro dia, vai ter que esperar 29. Não vai esperar. Você não vai aguentar. Então, quando é que a gente começa? Semanada. Em que idade? A partir dos 5, 6 anos. Boa. Até a adolescência. Vamos começar na adolescência? Vamos começar pela semanada. Por quê? É um período mais curto para você fazer escolhas. Além do mais, você tem, de maneira mais constante, conversas sobre isso do que você dá num mês. Sabe? Então, é mais fácil para a criança e o adolescente administrar 7 dias e, sendo feita uma escolha errada, na semana seguinte ela já consegue readequar a rota do que ter que esperar longos 30 dias para que isso seja feito. Então, comece pela semanada, a cada 7 dias estabeleça um valor. E um dos erros mais importantes, ou mais evidentes, que eu vejo é você não se preparar para a mesada. E quando eu digo se preparar, é os pais, entre eles, seja em casal, ou seja, casados, eu quero dizer, ou seja, pais separados. Eu sei que na relação de pais separados existe uma coisa muito complexa ali, porque geralmente a pessoa que não tem a guarda quer recompor essa ausência com coisas, né? Mas o diálogo é sempre bem-vindo. Então, quando você se une e prepara para a mesada, a coisa flui mais. E quando eu digo preparar a mesada é o quê? É estabelecer quem é que vai dar a mesada. Ou a semanada. Eu vou falar só a semanada agora. Quem é que vai dar a semanada? Quem vai ser o responsável por sacar o dinheiro? Pô, sacar dinheiro? Pô, a gente dá Pix. Hoje em dia ninguém usa dinheiro na carteira, né? Mas veja, é importantíssimo a gente usar dinheiro físico com criança. Eu sei que é mais trabalho, mas como eu disse, a educação dá trabalho. Então, não é possível que você não consiga parar um dia no caixa eletrônico e sacar o equivalente ao mês todo e você vai dando de pedaço. Não é possível que você não consiga. Qualquer shopping que você for, você dá uma passadinha e certamente durante o mês você vai pelo menos um dia no shopping, você consegue ir lá no caixa eletrônico e sacar. Né? E você vai dando aos poucos durante a semana. Por que é importante? Porque lembra da abstração? Ver um valor numa tela não dá à criança a sensação de que ela pode perder aquilo. Isso. Você já imaginou você fazendo uma compra? Eu tive uma experiência dessa. Quando eu era adolescente, sabe aquelas agendas eletrônicas que tinha na época? Não sei se isso é da tua época. Tinha umas agendas eletrônicas que a gente anotava o telefone das pessoas, ainda anotava e tudo. Sim. E eu queria comprar uma daquela. E eu ganhava R$2 por dia para o lanche da escola. E eu não lanchava, velho. Eu guardava esse dinheiro a ferro e fogo, não lanchava para juntar esse dinheiro. E no fim das contas eu tinha uma maçaroca de R$2 desse tamanho. E na hora que eu fui fazer a compra, era o vendedor puxando de um lado e eu do outro. Pela dor que me fazia de me livrar daquele dinheiro que eu juntei com tanto suor, com tanto sacrifício. Sim. Agora imagine se fosse uma tela de celular. Qual é a dor que eu ia sentir ali? É zero. Não ia. Isso dá o poder de reflexão para a criança. Será que eu realmente quero isso? Será que vale a pena eu entregar para o moço da padaria esse dinheiro em troca de um pirulito que eu não estava nem pensando, mas eu vi uma amiga ali comendo, aí me deu vontade. E eu quero também. Sabe? Então, o dinheiro físico ele é extremamente importante nessa hora da educação financeira. Vai chegar o momento em que ele não vai mais precisar do dinheiro físico. Você pode entrar para a área digital, até porque em breve nós não teremos mais dinheiro físico, né? Mas enquanto for possível, prefira esse dinheiro físico. Outra coisa, a primeira coisa que a gente falou, só recapitulando, quem é o responsável por oferecer a mesada? Porque a criança já tem ali estabelecido quem é o responsável. E outra coisa, para evitar de você dizer ao casal, não estabelecemos entre eu e você, e eu esqueci, era a minha vez, eu esqueci, não, mas eu esqueci porque eu tive reunião, tu podia ter tirado, então isso já gera conflito entre o casal. Então, vamos evitar conflito. Quem é o responsável? Vamos estabelecer quem é. O responsável é bom que seja o mais responsável, né? Para isso. Sim. Então, vamos ver. Responsável é isso. Agora, quanto a gente vai dar de semanada? Quanto? Essa é uma dúvida muito comum. Sim. E eu digo, a gente tem uma métrica
que é uma métrica genérica, certo? Que é R$1 por idade por semana. Então, se meu filho tem 5 anos, eu vou dar a ele R$5 por semana, certo? E esses R$5, eles precisam ser distribuídos entre uma parte vai para a carteira e outra parte vai para esse sonho ou esse desejo que ele quer que vai para o cofrinho, tá? Qual é o ponto? Como eu disse, é preciso que... Isso é só uma métrica, isso não é uma regra. Sim. Quer dizer, não tem nada escrito em pedra. Você vai estabelecer um valor que seja coerente para que a criança tenha acesso a coisas que ela quer dentro do contexto dela, que não prejudique o seu próprio orçamento e que dê a ela a oportunidade de fazer escolhas, certo? De que, ao ponto de que, se eu entender que eu devo comprar isso, para isso aqui, azedou, não vai dar, vou ter que esperar a próxima. Porque se tu me der o suficiente para eu comprar os dois, tu tá me estimulando a ser consumista. Que é o que a gente não quer também. Que é o que a gente não quer. Entendeu? Então, ela precisa sentir que ela precisa escolher. E esse valor só vai ser encontrado com os pais conversando entre si. E é claro, esse valor pode ser ajustado. Se você ainda não tem ideia, estabeleça um valor, esse mínimo, sim, essa regra, e você vai adequando. Eu mesmo adequei. Meu filho tem 8 anos, ele recebe R$10. Sabe? Tanto para mim, encontrar R$8 pegado é mais difícil, e já não estava mais coerente com a realidade dele. Então, hoje ele ganha 10. Boa. Tá? Então, ele pega, e aí já é parte dele, ele já pega 5. Ele divide 5 e 5. E 5 ele leva para a escola, para comprar o que ele quiser. Eu já não preciso me preocupar. 5 ele já poupa. 5 ele já poupa. E eu não preciso mais me preocupar com o doce que ele pede, com o chocolate que ele quer, com nada, porque dele, né? Ele já tem o dinheiro dele para isso. E acabou. Vamos esperar o próximo. Deu o teu exemplo, eu lembrei que era exatamente o valor que eu ganhava também para lanche na escola. Era R$2 por dia. R$2 por dia. E pontualmente ia uma vez por mês no cinema ali com os amigos e tal. Aí eu ganhava R$20, que era para ir pro cinema no shopping. Eu também. Aí o que é que eu fazia? Eu ia devagarzinho ali guardando um pouquinho da semana para quando ir no shopping eu ter mais de 20. Porque os 20 era contadinho, amigo. Era o ingresso mais o lanche. Mais o lanche, era isso mesmo. Terminava o filme, queria procurar alguma coisinha ali e tal. Era justamente esses R$2 ali que eu ia juntando ao longo da semana, né? Perfeito. Tu tens um livro digital, né? Justamente para ajudar os pais nessa questão da mesada, né? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Vê, eu chamo de Guia da Mesada Inteligente. Tá? Ele é um livro digital, ele está lá no link da minha bio no Instagram. Se você não me segue ainda, eu convido a me seguir. É @eu.paulorio. E é um livro que eu fiz ele para que ele seja prático, para que você leia, não precisa nem ler todo, você passa o olho, você já entendeu a ideia, você já entendeu o conceito. Para ser algo rápido, dinâmico, e se você tiver dúvida, você vai lá, consulta no local estratégico que está lá separado e você tem acesso ao que você deve fazer, o que é mesada, o que é semanada, como começar, como se preparar e o que fazer aí ao longo do caminho, certo? Caso haja alguma interferência ou algum problema, você vai saber como lidar com isso. Então é um livro digital que ele é prático, ele é simples, ele é feito para você que quer aprender e começar a oferecer a semanada para o seu filho da maneira correta. Então tá lá no link da minha bio, é só acessar que você vai... Eu tenho certeza que você vai gostar. Paulo, eu preparei aqui uma dinâmica bem de última hora, mas vai dar certo. Tá. Perguntei aqui a alguns clientes, alguns amigos que são pais, pedi para eles trazerem aqui dúvidas reais aqui, dúvidas de quem está no campo de batalha ali, né, no dia a dia. E que tem, obviamente, interesse, né, em promover uma educação financeira mais saudável para os filhos. Mas antes disso, tem um ponto aqui que eu queria que tu me respondesse, que é sobre como é que um pai consegue lidar com a pressão social, vou colocar aqui entre aspas, que um filho eventualmente pode ter no seguinte sentido: eu quero isso porque o meu colega tem. Como é que a gente consegue administrar essa situação para desse contexto extrair algum tipo também de conhecimento, algum tipo de lição? Olha, esse é um desafio diário, principalmente quando você entra na escola, porque em algum momento, e com 8 anos isso já acontece, as crianças começam a se comparar com as outras. Por que eu tenho e ele tem e eu não tenho? Por que ele pode ir e eu não posso? E o ideal é que a gente
tenha o diálogo aberto com a criança de que, olha, não é porque todo mundo tem algo que você vai ter. Não é porque fulaninho pode fazer tal coisa que você vai poder fazer. Nossa casa se rege de outra forma. Tá? E o que a gente faz, e aí a elevação desse nível de confiança que você já construiu ou que você pretende construir com ele, é de que, confia em mim que vai dar certo. Confia em mim. E também trazer a questão do ponto crítico e entender a criança. Tá, ele tem, mas por que você quer ter? Só porque ele tem? No que isso seria favorável a você? No que isso agregaria a você? E deixar a criança externar. Tá bom, se você quer ter isso, então vamos fazer disso um objetivo. Você não quer ter também? Então tá bom, vamos fazer disso um objetivo aqui para o nosso cofrinho. Legal. Então, basicamente isso. Essa pressão social, essa questão que a gente precisa realmente estar trazendo à tona com as crianças para que elas tenham essa consciência de que são casas diferentes, famílias diferentes, são contextos diferentes e que ela pode ter. Vamos pensar em como agora. Vamos pensar em como ela pode conquistar aquilo. É basicamente isso. É uma excelente resposta. Assim, confesso que eu não tinha noção do quão profundo a gente poderia ir nesse diálogo ali, né? Eu tive a lembrança também do teu capítulo no livro, que tu fala muito sobre a importância de ensinar a criança a nomear os sentimentos. Sim. Né? Eu, particularmente, fui aprender isso com terapia com 20 e poucos anos. E entendo, por conta disso, a importância. Mas, para o pai que não entende ainda, por que... Explica um pouco mais aí com relação a essa questão. Como promover isso e por que disso? Tá. Quando a gente fala em comportamento, a gente está falando em emoção. No fim do dia é isso. Uhum. Quando a gente está muito feliz, não raras vezes a gente está num bar e quer pagar a conta da mesa. Dado o nível de alegria e felicidade, principalmente se a gente teve uma promoção. Todo mundo tem aquele amigo que fica rico na mesa do bar, né? Todo mundo, quando não é você. Ia dizer isso, se você não conhece ninguém... Ele é você, Se olha no espelho. Quando você também passa por uma desilusão amorosa, quando você está triste, quando você está preocupado, geralmente você busca fuga em alguma coisa. Sim. Você pode buscar fuga no dinheiro, você pode buscar fuga na bebida, nas drogas, enfim, em uma série de coisas, né? Mas isso tudo é você buscando regular o que você está sentindo dentro, mas você está buscando no externo. Primeiro que, geralmente, você nem sabe o que você está sentindo direito. Uhum. Você nem está percebendo como você reage a essa emoção. E você busca essa fuga na parte externa. Então, a importância de você mostrar à criança o que é que ela está sentindo, como ela está sentindo, nomeando aquilo que ela está sentindo e mais, dar ferramentas da autorregulação emocional vai impedir que ela use essas fugas para problemas que são interiores, que são internos. Então ela resolve de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque no fim ela vai tentar compor aquele vazio e aquele vazio não se fecha nunca. Porque o problema está dentro dela e ela não sabe lidar com aquilo da melhor forma. Ela não tem ainda ferramentas disponíveis para que ela possa se autorregular. Daí a importância de você trazer a autorregulação emocional como um grande guarda-chuva para todos os pilares da educação financeira. Você traz ele como um guarda-chuva porque sem você entender o que você está sentindo e sem você ter ferramentas de autorregulação emocional, essas lições de educação financeira elas têm pouca valia. Porque naquele momento você não está consciente, você não está raciocinando, você está sendo levado pela emoção e de todo modo está querendo se livrar daquilo que você está sentindo. Tá? Então daí a importância de você trazer também como parte da educação financeira, como parte integrante dessa educação financeira para o seu filho, essas noções de nomeação de sentimento, de como esse sentimento, como seu filho reage a ele e dar formas a ele de autorregulação emocional que não sejam externas e sim internas. Muito bom. Vou até pedir desculpa por estar mexendo aqui no celular, Nada, porque relaxa. eu estou organizando nossa dinâmica aqui, que foi bem de última hora, mas eu já vou começar a trazer aqui o que foi que eu fiz. Eu pedi a alguns pais, algumas mães, né, que são clientes, que são amigos,
para trazer dúvidas, né, que eles têm, né? Tá. Enfim, para a gente poder responder aqui ao vivo, né? Tá, Quem vamos sabe lá. faz ao vivo. É. E aí eu vou começar a trazer alguns. Primeiro aqui do Arthur Soares, que é um cliente e um primo meu, tem um pai do Benjamin. Benjamin tem 5 anos, se eu não estou enganado. E ele trouxe 3 dúvidas aqui. A primeira foi: qual seria a melhor maneira de ensinar a criança? E também, em média, que idade? A iniciar o aprendizado sobre a área financeira. Tá. Repete a primeira? Qual seria a melhor maneira de ensinar a criança? E também a média de idade para iniciar esse aprendizado. Tá. A melhor forma de você iniciar com a criança é brincando. A criança aprende brincando. Você não vai abrir uma aula, um PDF ou qualquer coisa que seja e tentar ensinar ela sobre finanças ali. Primeiro porque não é isso. A criança vai brincar com situações do dia a dia, vai aprender com situações do dia a dia e principalmente brincando e participando do contexto familiar. Quando ela participa ativamente, quando ela sente que a voz dela é ouvida dentro do núcleo familiar, isso eleva a autoestima da criança, deixa ela mais interessada em participar. E ela faz parte daquele contexto, né? Por que não dar voz a ela também? Então, fortalece o vínculo parental e trazer a brincadeira, a ludicidade, ela é essencial para que a criança tenha o interesse em aprender sobre aquilo. Então, brincadeiras de mercadinho, brincadeiras de venda, isso vai dar a noção a ela de troca, vai dar a noção de valor, de preço, e vai de organização no consumo, porque para você comprar, se você vai fazer uma lista de mercado, por exemplo, porque você não envolve ela também nessa prática. É algo que você faz toda semana, ou todo mês, ou a cada quinzena, não sei como é a dinâmica aí na sua casa, mas traz a participação dela, leva ela também para fazer as compras com a lista, deixa com que ela seja o guardião daquela lista. Você quer uma tarefa mais importante do que você ser o guardião da lista de mercado, que ela vai se sentir importante naquela tarefa. E você pode até brincar, pegar um produto que não está na lista para ver se ela está atenta, e de brincadeira, isso aqui não está, não. Isso acontece, isso é divertido para a criança. Então, você trazer essa vivência, que é uma vivência mundo real, uma vivência que acontece todo dia, mas no contexto da criança, fazendo com que ela participe dessas fases. Então, é assim que a criança aprende. Ela aprende com ludicidade, com brincadeira e com as situações do dia a dia que a gente passa aí, que toda a família passa. Muito bom, muito bom. Tem mais outra pergunta aqui do Arthur, mas que acho que já foi respondido, mas vou trazer aqui caso você queira complementar. Ele falou assim: existem atividades específicas para praticar diariamente em casa com a criança? Pronto. Essa é uma Sim. basicamente respondida, mas não se limita a isso, né? Quando a gente fala de lições para a criança, é aquela que acontece no dia a dia, que a gente ainda não se atentou de que as situações ou todos os contextos da nossa rotina familiar, elas são uma oportunidade de falar não sobre dinheiro, mas a educação financeira de maneira mais robusta, de maneira mais global, que envolve consumo consciente, envolve sustentabilidade, sabe? Envolve uma série de coisas, mas tudo que você conseguir fazer brincando com a criança é válido. E aí a brincadeira vai da sua criatividade, do que você está querendo ensinar naquele momento, com intencionalidade, sempre é importante com intencionalidade, mas de uma maneira que você traga essa ludicidade à tona. Muito bom. E o Benjamin, que é o filho do Arthur, ele vai longe, viu? Se você implementar, ele vai longe, porque o Benjamin, ele sabe a bandeira de praticamente todos os países, sabe hino de países. Ele é muito inteligente e não tenho dúvida que vai voar aí com a educação financeira. A terceira pergunta que ele fez foi o seguinte: ele perguntou o seguinte: se funciona abrir uma conta num banco digital para uma criança movimentar a partir dos 10 anos de idade, quando ele já tiver uma noção do que é dinheiro. A gente também trouxe a resposta aqui, mas claro, fica à vontade. Sim, acho válido. Mas se ela já tem noção, ainda que ela já tenha essa noção, eu prefiro começar com dinheiro de papel. Dinheiro em espécie, né? Eu prefiro. E aí você vai entendendo se realmente ela tem essa noção e sempre acompanhando, né? Quando você coloca a conta digital no meio, como eu disse, você perde, ou você dá a dinheiro uma abstração que talvez a criança não esteja preparada para aquilo. Sim. É claro, ela vai ver o número na conta ali, mas quanto é isso? Como é uma criança de 10 anos, o nível de abstração dela já é reduzido. Ela já consegue
ela, quer dizer, já é mais amplo. Ela já consegue ter uma noção maior do que uma criança, como meu filho de 8 anos, por exemplo, Sim. de 7 anos. Aí não faz sentido conta digital para ela movimentar. Uhum. Uma de 10 anos, aí você precisa avaliar a sua criança, ver qual é o nível de maturidade que ela está, o nível de consciência que ela já tem sobre o dinheiro. E você pode sim abrir uma conta e deixar ela movimentar normal, mas você sempre acompanhando ela, sempre orientando. O que a maioria dos pais fazem quando começa a dar dinheiro para o filho é, primeiro, dá e pronto. Segundo, ou então querer controlar demais o que ela gasta. De maneira que toda vez que ela faz uma escolha que você considera que é errada e o dinheiro acaba antes, você dá um sermão em vez de orientar. E tudo que a criança precisa é da orientação e não do sermão. Porque quando ela erra e vem o sermão, qual é a tendência? É ela esconder. É ela não confiar. Sabe? E tudo que os pais precisam é de confiança. É manter essa confiança de que, ó, eu entendo que você escolheu errado, tá tudo bem, eu tô aqui, vamos ajeitar? Vamos para a próxima? E pronto. Mas não. A gente quer dar sermão. Tá vendo? Gastou tudo, tô dizendo. Gastou com besteira. E não é isso que a criança precisa naquele momento. Precisa da orientação dos pais. Então, você dá a conta digital, tudo bem, avalie qual é o nível de maturidade da sua criança, se ela está preparada para isso ou não. Se ela tiver, ótimo, começa. E vai acompanhando. Sabe? Sem julgamento. A questão não é você estar julgando. Quantas escolhas erradas a gente não faz todos os dias? Sim. Não é? Só que a gente não tem mais ninguém para nos dar sermão. Às vezes até tem a esposa ou o marido, né? Mas é você com você. Sim. Certo? A criança ainda está em construção, ainda está em formação. E o acompanhamento ele é sempre mais viável, mais recomendado do que o julgamento. Muito bom, muito bom. Tem mais perguntas aqui, mas só complementando o porquê do dinheiro em espécie, você, adulto, vai conseguir compreender isso muito facilmente. E se você tiver um dinheiro em espécie, ou se você tiver o dinheiro disponível na conta corrente para usar no débito, ou você tiver um crédito disponível no cartão de crédito, você vai perceber que você tem uma tendência a usar com muito mais facilidade o cartão de crédito, em primeiro lugar, no segundo lugar o débito e no terceiro lugar o dinheiro em espécie. Por quê? Como você mencionou, a dor de pagamento é muito maior quando a gente está com o dinheiro em mãos. Né? E esse é um desafio para os próximos anos aí da educação financeira, porque o dinheiro em espécie está ficando cada vez mais raro. Né? Então, realmente, o caminho é o eletrônico mesmo. Porém, esse digital ele tem esses aspectos não materiais que torna um pouco mais difícil, não só para criança, para adulto também. Sim. Né? E aí, essa avaliação tem que ser feita. Né? Se já é difícil para adulto, imagina para criança. Pois é. Eu não sou o especialista aqui na mesa, mas tá corretíssimo. Assim, faz todo sentido mesmo essa aplicação com dinheiro em espécie. Boa. Temos mais algumas perguntas aqui. Vou reproduzir aqui a do Emerson, que é o pai da Melinda. Tá. Melinda, se eu não me engano, tem 3 anos. 3 anos. E ele trouxe uma pergunta aqui. Deixa eu ver se vai conseguir escutar, tá? Peraí, só botar o fonezinho aqui, só para garantir também que o pessoal vai ouvir bem. Um pouquinho de café. Fala, Bruno. Eu tenho uma dúvida que é até interessante, acredito eu. Eu ouvi de um pai, né, dizendo que depois de uma certa idade dos filhos, não lembro bem, ele passou a mostrar e exemplificar o valor de cada coisa, de cada custo fixo que ele tem com escola, com casa, com conta de energia, para, segundo ele, fazer a criança, desde então, passar a dar valor até nas coisas, entender o valor de cada coisa, o sacrifício que ele tem para poder realizar aquele feito. É legal isso, a gente trazer para a criança, até que ponto a gente deve ponderar. Me fala um pouco sobre isso, se puder. Ótima pergunta. Conseguiu ouvir bem por aí? Consegui. Boa. Consegui. Olha, com Melinda, com certeza não faz o menor sentido. Com ela com 3 anos, sim. Não faz o menor sentido você fazer isso. Com crianças mais velhas, eu digo assim, depende do contexto. Depende também da intenção. Você quer fazer isso para quê? É para mostrar o quanto ela está gastando e o quanto você se sacrifica para dar tudo de bom e do melhor para ela e ela não está dando valor a isso? Será que é esse tom de julgamento que você vai dar a ela? Porque se for, eu digo, não faça. Porque o que a criança vai fazer com aquilo? No máximo, se sentir culpada. Então, não vejo muito sentido nessa prática. Nem gosto, para falar a verdade. Outra coisa é se você já tiver, digamos, um adolescente em casa
que está aprendendo, está querendo realmente entender quais são os custos domésticos. Claro, pode trazer, deve, aliás. Então vai depender de qual é o seu objetivo com isso. Sim. Entendeu? É você estar fazendo o julgamento da sua criança para ela entender que ela não pode ter tudo que ela quer, e que seu dinheiro é esse aqui, e você está pagando tudo, está pagando colégio, está pagando futsal, está pagando balé, está pagando escolinha, está pagando... Para se criança se sentir cada vez mais culpada e se acuando, e isso acabar se tornando... À medida que você vai mostrando o boleto, você vai se inflando cada vez mais, porque a criança ou o adolescente não dá valor que você tá ao seu trabalho, ao seu esforço. Não acho legal. Mas, como eu disse, se é dentro de um contexto de que vamos entender quais são as contas domésticas, porque essa luz a gente paga, embora você não veja o boleto, o adolescente. O celular a gente paga também, porque você usa a internet, embora você não receba o boleto, quem recebe sou eu. Vamos ver o que é que a gente precisa, como é que é o nosso contexto familiar, o nosso custo familiar, vamos calcular junto? Muito bom. Você percebe? A questão do aprendizado ali é ótimo. Agora, para fins de julgamento, não vejo o menor sentido. Você no máximo vai ver uma criança, um adolescente chorando, se sentindo culpado, e batendo a porta e se fugindo para o quarto. Então, e aí você cria um clima de tensão. Dinheiro, a partir desse momento, vai ser um assunto bem quisto ou mal quisto? Completamente mal quisto dentro da casa. Algo que era para ser leve em ambiente de aprendizado, vai voltar a ser um tabu, em que o adolescente ou a criança não vai querer mais saber falar disso. Por quê? Porque vai trazer o sentimento dela que você causou jogando, esfregando o boleto na cara dela. Tanto que isso causa de impacto para o futuro é surreal, assim, é impressionante. Excelente resposta. Eu vou me abster de comentar aqui, eu vou deixar para o papai e para a mamãe aí ficar refletindo nisso e enfim, decidir aí as suas ações, né? Trazer mais uma pergunta aqui da Nakayana Lima, que é a mamãe do Theo. Theo tem a mesma idade da Melinda, se eu não estou enganado. 3 aninhos, por aí. Isso, 3 aninhos. 4. Acho que ele faz 4 anos. O aniversário dele é no dia 12 de outubro, dia das crianças. Vamos ouvir aqui a pergunta dela. Oi, boa noite. Eu sou mãe de um menininho de 4 anos que ama passear e ama comprar brinquedos novos. Toda vez que passeia, seja brinquedos nos parques de restaurante e em todas as idas ao shopping. Eu queria saber se nessa idade já é possível começar a plantar sementinhas, né, de educação financeira, de estratégias mesmo para mim, enquanto mãe, começar, né, a ensinar o que de fato tem valor para essa tomada assim de decisão, né? Qual o momento certo assim seria para comprar aquele brinquedo que ele tanto quer? É possível a partir dessa idade já começando, e como seria feito, né? Por meio de história social? Tem algum livro para indicar? Essa é a minha dor. Olha, essa é uma dor da maioria dos pais que eu já conversei sobre o assunto. E eu vou dizer assim, o que a gente recomenda é que você, desde o início, converse com a sua criança e estabeleça que dia de presente são as datas comemorativas. Quais são as datas comemorativas que envolvem a criança? Aniversário, Natal e Dia das Crianças. Fora disso, não tem espaço para presente. Por quê? Quando você vai no parque, quando você vai no shopping e a criança pede um presente, ela não tem aquele desejo genuíno por aquela coisa. Ela quer um presente, ela não quer aquele presente. Entende a diferença? Eu não quero essa xícara aqui, eu não estou disposto a esperar por ela. Eu quero alguma coisa. De modo que se amanhã eu for para o shopping, eu vou querer essa coisa aqui. E se eu for no outro dia, por acaso, dar uma passadinha ali, eu vou querer isso aqui. Eu quero uma coisa, seja lá o que for. Mas eu não tenho realmente um desejo por aquilo. De maneira que, se eu tiver que esperar, eu não quero mais. E amanhã, como eu ganhei, eu comprei esse ontem e hoje eu comprei esse aqui, eu nem me lembro mais que existe. Porque agora eu quero esse. E no momento que eu ganhar esse aqui eu não quero isso. Então, depois
que isso está consolidado e toda ida ao shopping, toda ida ao parque, toda ida à praia, você tem que comprar um presente para tirar depois, é um sacrifício extremamente sofrido para os pais. Então, quanto antes você estabelecer as datas comemorativas para a criança ganhar presente, melhor. No início é difícil, é desafiador para os pais, mas é só no início. Depois que a criança perceber que você cumpre o que você diz, que você dá a previsibilidade a ela, isso é um ponto importante. Né? Esse é um ponto importante. Quando você dá a previsibilidade a ela, ela já vai esperar o que vai acontecer no futuro. Porque quando você diz a uma criança que está acostumada a ganhar um presente todo dia que vai ao shopping, por exemplo, quando você diz a ela que vai ao shopping, na cabecinha dela, ela já vai sabendo que vai ganhar um presente. A expectativa que ela cria em si é que vai comprar o presente, vai comer hambúrguer na McDonald's para ganhar o brinquedo, ela vai no parque lá. Ela já cria essa expectativa nela, que quando não acontece, ela se frustra. E quando ela se frustra, vem o quê? As birras. E quando vem as birras, a gente fica como? Com vergonha, sem saber como conduzir aquilo. Né? E não muitas vezes, em vez de a gente acolher que a criança não tem autorregulação emocional ainda, o jeito dela expressar isso é fazendo birra, se jogando no chão, é você dizendo, vai ficar aí, viu? Vou embora, viu? E nem conheço. Em vez de você estar ali acolhendo a criança. Por quê? Porque ela não sabe se autorregular, pô. Entende? Então, estabelecer as datas comemorativas. Ah, eu quero, eu choro, acolhe, tudo bem, eu entendo o que você quer. Valida o sentimento, eu também queria muita coisa ali no shopping. Né? Valida o sentimento, vamos fazer o seguinte, qual é a próxima data comemorativa? É o seu aniversário? É o Natal? É o Dia das Crianças? Vamos fazer uma listinha? Pega um caderninho, pega uma coisa. Mamãe lhe ajuda, papai lhe ajuda. Vamos, se não souber escrever ainda. Vamos desenhar, se você não souber escrever. Vamos desenhar qual é o que você quer. Quando chegar nessa data, se você ainda quiser isso, a gente compra. Aí você vai testar o interesse genuíno da criança, porque amanhã ela vai querer outra coisa. Certo? Se você... Provavelmente aquele brinquedo que ela desenhou ali, ela não vai querer mais daqui a uma semana. Ela vai pensar outra coisa, porque ela tem os estímulos constantes que o marketing é especialista nisso. Sim. E ele usa a criança para atingir a gente. Então, quando a gente traz esses ensinamentos à criança, a gente protege ela também contra essas estratégias de marketing. Então, vamos anotar. E outra coisa, eu já vi casos que a criança anotando, ela tem tanta influência, ela tem tanto acesso acesso não é a palavra, mas ela tem tanto estímulo ao consumo pelos locais que frequenta, que a lista dela fica infindável. De maneira que quando chegou a hora, você já diz, ó, tá querendo? Anota na lista. Tá querendo? Anota na lista. Ela tem uma lista imensa. De maneira que quando ela vai escolher, ela não sabe escolher mais. Se você perceber esse nível de ansiedade dela na hora da escolha, então a lista já não é a melhor alternativa. Melhor caminho. Já não é o melhor caminho. É o que você faz. Você pode fazer. Guarda na cabeça. Eu vou lhe perguntar quando chegar o momento certo. Se você se lembrar e me disser, pronto, tá tudo certo. Ah, e se for um presente muito caro? Se for um presente muito caro, você pode fazer um presente coletivo. Eu fiz isso, um presente coletivo, meu filho queria um PS5. Eu disse, ó, vamos se juntar aqui a família toda. Ó, filho, agora, ó, papo reto. Você vai ganhar um presente, que é o videogame. É um presente da família toda. Tá disposto a isso? Que quer? É. Pronto, é. Juntou todo mundo, cada um deu um valor e tal, comprou o PS5. Não gritou, não chorou, não berrou, só ganhei um, não. Estava feliz com o que ele ganhou. Porque ele sabia o que ele tinha ganho. Ele sabia o que ele ganhou. E agora que ele tá ia vendendo ganhar. a caneca para comprar o FIFA 26. FIFA 26. E agora está vendendo a caneca para comprar o FIFA 26. 26. Entendeu? Então, aí nesse caso, para você que quer começar, dar previsibilidade é importante. Ó, a gente vai no shopping hoje, mas mamãe não vai comprar nada. A gente vai hoje, eu preciso resolver alguma coisa, ou a gente vai fazer um lanche, vai fazer um passeio, você pode ir no brinquedo, no Game Station, mas presente a gente não vai comprar hoje. Você alinha as expectativas. Ele não vai pensando que vai comprar tudo que ele quiser. É aquilo. Ô Paulo, agora duas dúvidas que eu tenho, dada essa resposta. Primeiro, com relação a isso, vai ao shopping sabendo que não vai comprar nada. Mas se o pai precisa comprar alguma coisa, isso pode causar uma incoerência na cabeça da criança? Pode causar. E provavelmente vai.
Por que ele comprou e eu não comprei? E aí é onde você vai dizer, ó, eu vou comprar, sei lá, diz alguma coisa aí. Sei lá, um sapato. Um sapato? Eu vou comprar um sapato, porque o sapato do papai tá rasgado, furou, Entendi. tá pequeno, tá Entendi. velho. Eu vou pela necessidade Sim. de comprar aquilo especificamente. Você vai Você justificar, vai dar um monte... O seu sapato tá novo. Boa. Deem bons motivos, né? É, Deem motivos, exatamente. deem motivos Coerente, verdadeiros, né? verdadeiro, Coerência, coerência. Muito Então- legal, muito legal. Então não é por isso. E aí vem uma coisa, eu me lembrei da história, agora eu te falei. Eu trouxe um livro aqui, ó. É o livro que eu guardo as histórias de Gabriel. Na verdade, é um livro dele e que eu trouxe com algumas histórias que eventualmente poderiam fluir a partir do Sim. papo, Fica à da vontade pra conversa. compartilhar, fica à vontade. Então, eu me lembrei, eu nem anotei essa história aqui. Aham. Não, eu vou contar outra, depois eu volto para essa. Certo. De um pai de um amigo de Gabriel que vinha conversando comigo sobre isso, sobre a dificuldade que ele tinha de educar financeiramente o filho, porque o filho realmente queria tudo. Que eu quero linkar com essa história dela. Só que toda vez, depois do futsal, veja bem, depois do futsal que eles faziam juntos, o pai ia na cantina e comprava um picolé e um pirulito. Era sempre. E não comprava só para ele. Chamava os amigos e comprava para os amigos também. E Gabriel estava indo junto. Então o futsal já acabava. Era certo, velho. As crianças todas amontoadas junto dele para ganhar o pirulito e o picolé. Eu disse, meu irmão, não faça isso não. Com o meu, não. Por quê? Porque no dia que tu não tiver mais no futsal, quem vai ter que bancar essa guerra sou eu. Quem vai ter que gerenciar essa falta agora que você não vai estar, sou eu. Então, você quer comprar para os outros? Tudo bem, mas para o meu não. E ele entendeu, ele disse, mas eu tenho dificuldade agora, que já o hábito já está estabelecido, veja, o hábito já está estabelecido, de retirar. E aí, eu aconselhei ele. Disse, dá previsibilidade a ele. Só que eu acho que ele não entendeu essa parte. Quando ele chegou na hora, ele chamou o filho e disse, agora é assim, hoje é assim, ou pirulito ou picolé. Tu vai escolher um dos dois. Precisa ver a cara da criança transtornada. Como assim, velho? Vou ter que escolher. Eu nunca precisei escolher. Era sempre os dois. Então, Bruno, a criança não conseguiu escolher. Ela ficava olhando assim, desesperada, para ele, para a moça da cantina, para mim. E eu vendo aquela cena desesperadora, a criança ela vai bugar. A criança vai bugar. E como assim? Tem que escolher. Aí a moça do caixa disse, olha, se você escolher esse picolé mais barato, você vai conseguir levar o pirulito. Foi o que ele escolheu. Você veja, ele não escolheu. Ela deu a solução. Ele não foi capaz de escolher. Entende? Aham. Entende o grau de preocupação entendo, disso? Entendo. Entendo demais. Então, o que é que faltou aí? Previsibilidade. Faltou você preparar a criança para aquela escolha, para ela se organizar, para entender que dessa vez vai ser diferente. Só, hoje é uma coisa, mas na hora você pegou a criança de surpresa. Você quebrou a relação de confiança que ela tinha em você de que hoje é o picolé e o pirulito, como sempre foi. Uhum. Entende? Então, por isso que vai ao shopping, o que é que você vai fazer? Você pode até, para trazer ele à participação, o que é que você quer fazer primeiro? Porque eu que vou decidir o que a gente vai fazer primeiro. Se a gente vai lanchar, se eu vou brincar no Game Station, o que é que eu vou fazer? Se a gente vai comprar primeiro o sapato de papai, o que é que a gente vai fazer primeiro? E aí ele vai se tornando... A estima dele vai aumentando a partir do nível de participação das decisões familiares, sabe? E o presente passa a ser algo que eu não vou nem lembrar. Entende? Uhum. Então eu estou participando de outra forma. Sacou? Excelente, excelente. Tem mais uma pergunta aqui. E esse aqui é o papai do Miguel. Boa, meu segundo filho. É o papai do Miguel, é o papai do Breno e é o papai do Bruno. É o meu pai. O Miguel, meu irmão, tem 5 anos e o meu pai aqui, o Soares, ele trouxe uma pergunta também. Fala, Bruno. Eu sou pai de Miguel, ele tem 5 anos. Eu ainda não comecei a dar a mesada para ele, né? E uma dúvida que eu tenho é o seguinte: eu devo, com quantos anos eu já poderia começar a dar uma mesada? E eu deveria ter como base o que para dar essa mesada para ele? Das coisas que ele gosta mais. E tipo, ele gosta de McLanche, né? E eu compraria esse McLanche
ou eu deixaria ele comprar com o dinheiro dele, para que ele começasse a saber o valor do dinheiro e saber que com o que ele ganha ele só pode comer 2 McLanche, 1 McLanche, enfim. Como seria o método mais adequado para eu começar já desde agora, dar uma mesada para ele e já incentivar ele com esse dinheiro, ele ter o custo dele e ter um pouco para ele já ir poupando. Paulo, ainda bem que ele trouxe o assunto McLanche, porque se ele não trouxesse, eu ia trazer. Miguel passou o dia comigo ontem e assim, o McLanche quase que inegociável para ele, né? E eu confesso assim, eu passei o dia ontem pensando numa estratégia para o que é que eu posso fazer com isso aqui, sabe? Não consegui. Não consegui. Então é uma dúvida que eu tenho também. E engraçado que a gente passou um dia assim, assistiu um filme, parque, brincou com o cachorro, fez isso, fez aquilo, tal, não sei o quê, e teve o McLanche. No final do dia, e aí, Miguel, gostou de passar o dia comigo? Gostei. Qual foi a parte que tu mais gostou? O McLanche. Pô, bicho. perdi pro hambúrguer. Na verdade, você perdeu pro brinquedo do hambúrguer. Pro brinquedo do hambúrguer. Que, inclusive, ele não queria, porque agora é só Hello Kitty. Mas, mesmo assim, não, eu quero... Enfim. E aí, como é que a gente destrincha aqui essa resposta? No caso do Miguel, né? Miguel. No caso de Miguel, de 5 anos, você não precisa efetivamente oferecer uma mesada educativa para ele, essa que ele poupa e tal. Eu entendo que seja mais adequada você iniciar ali aos 6, 7 anos, que ele tem uma noção melhor de matemática básica, sabe? Ele vai precisar separar o dinheiro e tudo. Muito embora eu comecei com 5 anos também, certo? Mas se você quiser uma data assim que seja mais fácil para você lidar, fazer com que ele compreenda melhor essa dinâmica da separação e divisão do dinheiro, eu sugeriria iniciar a partir dos 6, 7 anos. Mas, em relação à questão do McLanche, veja, você está promovendo o passeio. Então, o que é que você quer fazer? Você quer comprar o seu sanduíche e deixar ele olhando porque ele não tem dinheiro? Porque ele não guardou o dinheiro dele? Não faz sentido. Se você está promovendo o passeio, você vai arcar com os custos do passeio. Agora, um caso que aconteceu com meu filho. A gente foi para o shopping, foi para o passeio, chegou no final, vamos comer McLanche. Vamos comer McLanche, não tem problema nenhum. Ele escolheu o lanche dele. Escolheu o McLanche. Numa promoção que a gente encontrou, vinha com sorvete, com um casquinho, vinha na promoção. Ele tinha 5 anos, ele já recebia semanada, R$5 por semana, R$20 por mês. E ele já guardava o dinheiro dele na carteira. Ele não guardava para o cofrinho dos sonhos, ele guardava no dinheiro da carteira dele. E aí, na verdade, ele guardava R$2 no cofre dos sonhos, que ele até comprou uma borracha de cheiro com esse dinheiro, um chaveiro do Dragon Ball, que custava R$14, eu acho. Ele foi guardando de 2 em 2 reais e comprou. E R$3 ele deixava na carteira. Nossa. E ele estava com esse dinheiro na carteira e na hora da gente pegar o sorvete, ele disse, eu não quero esse, eu quero o McFlurry. Que não por acaso é o mais colorido e curiosamente é o mais caro. Sim. Né? Curiosamente ou não. E aí eu disse, meu filho, mas a gente já tem o sundae aqui, o sorvete aqui que já veio, o casquinho. Aí ele, mas eu não quero, eu só quero aquele. Mas tudo bem, você está com sua carteira aí? Porque isso é um luxo. Então, se você tiver com sua carteira, o luxo é seu. Aí você arca, você paga, você pode pagar. Quer que eu vá com você? Tem certeza? Assim, é sem julgamento, de verdade. Tem certeza que você quer usar seu dinheiro tendo já um sorvete? Tenho. Então vamos lá, eu vou com você. Aí fui lá, comprou o McFlurry dele lá. Tomou metade e deixou. Só que antes disso, e é bom que diga esse detalhe, eu disse, filho, tudo bem. A escolha é sua, o dinheiro é seu, você pode escolher. Agora tem um ponto. Saindo daqui, a gente vai na livraria. Se tiver alguma coisa lá que você queira, você vai estar sem dinheiro. Essa a sua escolha, é essa. Então pronto. Fui lá com ele, a gente comprou, normal. Fomos, e ele tomou metade e deixou. Fomos na livraria, ele pegou um gibi da Mônica. E foi olhando pra mim com aquela cara de... Poxa. Tu comprou pra mim só a cara. Só o semblante. Sim. Aí, sei, legal, né, filho? Gibi, massa. Coerência. Deixei.
Coerência. Amor, lembra que a gente não vou comprar. E ele guardou e nada. Por quê? Porque a escolha foi dele. E outra coisa, ele foi avisado dos passos seguintes, porque na hora da escolha a criança não lembra o que vai fazer. Então cabe a você dar essa noção a ela de que, ó, daqui a gente vai fazer outras coisas. Se você quiser isso aqui, optar por isso aqui, não vai dar para aquilo lá. Pô, bicho, aí eu recebi isso. Pô, meu, tu deixasse comprar um livro, pô. Então, tudo bem. Eu deixei de comprar um livro que estimularia ele a leitura, a cultura, enfim. Mas ali era um momento de aprendizado. Então, o livro eu posso... Você ensinou mais do que o livro ensinaria. Exato. E eu posso comprar o livro depois. Outro dia, em outro momento. O livro, inclusive, na minha visão, ele se tornou mais valioso para ele. Exato. Até. Então, no fim das contas, são esses níveis de experiência que a gente precisa trazer para a criança perceber que não é tudo que ela quer que ela vai poder ter naquele momento, que ela vai precisar fazer escolhas e que essas escolhas elas têm consequência. Engraçado, eu participei de uma colônia de férias agora. Pô, é muito legal, vou contar isso. Eu participei de uma colônia de férias agora e que era sobre empreendedorismo na infância. E a colônia durava a semana inteira, certo? E eu fui chamado para fazer uma vivência numa tarde, durante essa semana toda. E aí eu pensei, caraca, o que é que eu posso fazer para abordar tudo da educação financeira com as crianças em 1h30? E aí você já jogou RPG? Conhece RPG? Conheço. Pronto. Role Playing Game, um jogo de dado que você faz, tem um narrador que traz traz desafios em que jovens aventureiros, né, participam. Para quem não conhece, RPG é isso. E eu sou um jogador de RPG até hoje, com amigos de longa data, a gente se reúne. Hoje menos, né? Cada um tem suas coisas, mas sempre que dá a gente se reúne para jogar um pouco e, enfim, lembrar das coisas da adolescência. Mas eu resolvi fazer isso com eles. E aí, vê só, Bruno, o que foi que aconteceu? Quem me conhece sabe que eu não tenho problema de me fantasiar, né? Então eu acabei me fantasiando de personagem, então eu botava perucas e tudo. E eu quis que ele passasse por todas as etapas da educação financeira. Então, eles eram jovens aventureiros, jovens guardiões, e que numa cidade lá que eles estavam, existia a lenda sobre um tesouro enorme que poucos tiveram acesso e que eles agora tinham a oportunidade de ir em busca desse tesouro. E eles passavam dentro por uma cidade em que a cidade estava passando por um problema. Tinha havido uma tempestade, então muitas pessoas estavam doentes naquela cidade, a mão de obra estava escassa e tinha havido uma invasão de macacos na cidade que estavam roubando as bananas da plantação, que era o que alimentava aquela cidade. E o papel deles era pensar em soluções para resolver aquele problema. E eram 10 crianças. E eu levei aquele pula-macaco. E aí eu espalhei os macacos, e aí eles iam brincando para devolver o macaco, os macacos para a floresta, e eles vêm umas bananinhas, né? E era recapturar essas bananas para dentro da cidade. E eles naturalmente se dividiram em duplas para buscar solucionar aquele problema. E eles solucionaram. Alguns eu tive uma certa resistência de entrar no clima. Sim. E aí eu fui ponderando. Eles até brincaram um pouco na hora, e a ideia era a brincadeira mesmo, e eu fui levando, deixando eles brincarem com a situação. Até que, quando eles terminaram, eu disse, vocês geraram valor para a cidade, então um representante da cidade foi até ele e deu R$10 para cada um, de verdade. Nesse momento, Bruno, e aí a gente vê que dinheiro não é assunto de criança. Foi nesse momento que todos eles se concentraram na brincadeira. Quando eles pegaram o dinheiro, quando eles pegaram os R$10, eles não acreditavam que era de verdade. Tio, é de verdade, é de verdade, é de verdade. Então, foi nesse momento em que eles passaram a inteiramente se interessar pela brincadeira e se concentrar na dinâmica. E aí, a segunda parte era o quê? E aí eles conseguiram, tinha esse ponto, para eles conseguirem abrir o cofre, eles tinham que encontrar as 4 verdades secretas. E a primeira verdade secreta era essa: geração de valor. Também você é recompensado por isso, certo? A recompensa através da geração de valor. Ganharam R$10. O segundo ponto eles encontravam um vale. Quando eles entravam, a sala tinha um espelho, tinha um vidro, na verdade, na sala. E atrás desse vidro eu tinha comprado cartas de Pokémon,
na época, figurinhas da Copa, pulseirinha para menina, adesivo 3D, coloquei atrás do vidro. De maneira que eles iam descendo e eles olhavam para o vidro. Quando eles olhavam para o vidro, via tudo aquilo. As crianças ficaram doidas, querendo acessar. Isso não pode. O momento agora é de escolha do desejo genuíno. Então, cada item daquele custa R$7. Vocês têm 10. Vocês podem guardar, caso queiram, dentro do cofre, que é o cofre dos sonhos. E aí eles botavam no envelope R$7, caso quisessem alguma coisa dali, e esperavam, com o detalhe. Esse dinheiro está acessível a qualquer momento, basta pedir. Eles colocaram dentro do cofre dos sonhos, e agora é o momento de ter paciência. E aí eles acessavam a segunda verdade secreta, que era a poupança com propósito e a paciência e o planejamento para a conquista do sonho. A terceira etapa foi com o mercador. Eles entravam no templo das escolhas. E aí, Bruno, eu levei um saco de chocolate, um saco de chiclete, de fine, um bocado de coisa que criança gosta. Quando eles viram, a maioria resgatou o dinheiro dos cofres dos sonhos para comprar os bombons. A maioria fez isso. E eu deixei. E eu era o mercador quer o quê? Quer vender. Quer vender. E nós estamos aqui, ó, o cheirinho. Tinha uns que resistiam mais ao cheirinho. Vida real, né? Vida real, né? Ó, o cheirinho do chocolate. E eu não queria comprar. E, que delícia. Imagina ele, ó, escorrendo pela tua boca. E aí, muitas crianças compraram. Até que terminou as escolhas. Elas agora sim, aquelas que resistiram, teriam acesso àqueles itens que estavam atrás do vidro. Você precisava ver a quantidade de crianças que tinham gastado todo o dinheiro querendo devolver o chocolate. Querendo devolver o chocolate, o chiclete, querendo devolver o fine. Isso não pode mais. Você está dentro do templo das escolhas e agora é a hora de viver as consequências delas. Então você precisava ver a cara deles, do outro lado, vendo as crianças que conquistavam os sonhos e eles sem poder. Mas voltar atrás. A cara de cachorro abandonado. Dá pena, lógico. Mas ali é um ensinamento. E ali vai ficar. E aí eles recebiam a terceira verdade secreta, que era o consumo consciente, né? E a quarta tinha a ver com doação. Então eles iam para uma vila que era muito escassa e tudo, e eles teriam que doar uma parte do dinheiro para ter a quarta verdade secreta, e a grande maioria deles, quase todos, doaram. Os que não tinham mais dinheiro e tinham gastado tudo com o mercador, fizeram dinheiro de papel, dada a sensibilidade que eles tiveram diante da situação. E deram. E eu aceitei. Eu não ia dizer, tu não tem dinheiro, tu gastou. Não, é a intenção. Você peguei e pronto. E eles acessaram as 4 verdades secretas e acessaram o cofre do tesouro. E esse cofre do tesouro, ele tinha uma mensagem, que era o tesouro. Que era dizendo que o dinheiro, ele não é o protagonista de tudo. Que o dinheiro, ele tem a sua importância, mas ele não compra caráter, ele não compra a relação que ele tem com os amigos, ele não compra a honestidade, ele não compra nada disso. E que o grande segredo do dinheiro, geração de valor, consumo consciente, poupança com propósito e doação, solidariedade. E que eu me emociono, foi mal. E eles tendo aquilo, eles já têm acesso ao maior tesouro do mundo. Foi mal. Então, terminou assim a dinâmica. Foi massa, velho. Foi massa. Dá pra ver no seu olhar. Paulo, E a história é longa, né, velho? Não, assim... eu levei muito aí. No começo aqui eu falei, né? Eu disse, fica por aqui e encara esse episódio como um presente. E eu tenho certeza que quem chegou até aqui entendeu o recado que eu falei e realmente, assim, o que a gente construiu aqui nesse tempo que a gente tá aqui conversando, o tanto que isso pode impactar uma vida, uma família. Sem dúvida. Assim, o valor disso aqui a gente vai enxergar daqui a 15 anos, 20 anos, né? Que são essas crianças, né? Esses pais que estão assistindo agora, que vão transmitir isso para os filhos, e a gente vai ver essa consequência nesses futuros adultos aí. Sem dúvida. E a reflexão que eu faço aqui de fechamento é que, assim, esse processo de você aprender para educar o seu filho financeiramente é um processo que você aprende. Né? Isso. E é uma relação onde todo mundo ganha, no final das contas. Porque é uma grande questão que os pais fazem, mas eu não tive, velho. Como é que eu vou ensinar algo que eu não tenho?
E a melhor resposta que eu posso dar é: que tal aprender junto, velho? Você quer uma conexão maior com seu filho do que aprender junto alguma coisa, de errar junto, de entender junto aonde errou, sabe? Então, é algo que a gente não pode perder, pô. Estabelecer essa conexão de aprender algo junto é incrível, ainda mais com o nosso filho, sabe? Você fortalece muito o vínculo entre pais e filhos. Então, não é desculpa para não começar o fato de você não ter tido. Você vai aprender no caminho, meu irmão. Você vai aprender no caminho. E vai aprender e vai ensinar. E vai procurar dar o suporte ao seu filho com um suporte que você não teve. A nossa geração é a primeira geração que está tendo realmente a oportunidade de oferecer esse ensinamento ao filho. E tu não vai oferecer, velho? É sério? Não é questão de falta de conhecimento. Hoje a gente tem internet, pô. Hoje a gente tem rede social, tem muita gente falando sobre isso. É claro, você vai ter que filtrar o que lhe parece coerente ou não. Mas não é por falta de informação mais. Outra hora já foi. Na minha época era. Na nossa não é mais. Isso não é mais desculpa. Pode ser preguiça. Pode ser desleixo. Pode ser achar que talvez para você não seja tão importante assim. Embora, diante de tudo que a gente conversou, imagino que você já tenha despertado para que sim é importante. Mas só começa, vai alinhando o caminho à medida que as coisas vão acontecendo, vai procurando mais conhecimento, conhecer mais coisas e segue o caminho que vai dar certo. Vai dar bom. Muito bom, muito bom. Bom, a gente falou muito de consistência e coerência aqui. Eu acho que o próximo passo para o pai que assistiu esse episódio e quer agir diferente é de fato agir, né? De forma coerente com tudo aquilo que aprendeu aqui nesse nosso papo, né? E espero que tenha impactado você aí, né? Assim como impactou também a conversa assim, excepcional. Se você não tiver noção por onde começar, nós temos Bruno Soares, que vai lhe ajudar a fazer o seu planejamento financeiro, lhe deixar ali, ó, a casa toda prontinha para lhe dar condições para que você consiga também começar a implementar isso na sua casa com seu filho, tá? Trazer esse assunto que seja um assunto rotineiro, cotidiano. Não uma mensagem, mas uma pergunta que eu quero fazer é: você que é casado, você sabe qual é o sonho da sua esposa? Você sabe qual é o sonho do seu marido? Vocês têm um objetivo juntos? Muitos não têm, muitos sequer falam sobre isso. Então esse talvez seja até o primeiro ponto para você iniciar ali uma conversa ou uma relação mais saudável e mais aberta sobre algo que está no nosso cotidiano, que é o dinheiro, né? Muito bom. É inevitável você não falar ou você não precisar do dinheiro, né? Não tem como. Muito bom. Paulo, tô assistindo esse episódio, adorei, gostei do jeito que o Paulo fala, como ele se comunica, como ele traz a simplicidade dentro de um assunto tão complexo. Esse cara que se emociona, que fala realmente com o coração. E eu quero me conectar mais com esse cara. Onde é que as pessoas te encontram? Como é que faz para falar contigo? Bom, eu tô no Instagram, que é o @eu.paulorio. Então, segue lá. Fica à vontade para interagir. Pode mandar pergunta. Pode mandar direct, que eu sempre respondo. Eu sempre tento ajudar da melhor maneira possível. Já tem lá o livro digital, você quer saber como implementar a semanada da maneira correta, tem um livro digital lá, tá um preço super acessível, que é realmente para você acessar e implementar logo na prática, certo? E eu tô por lá, é só entrar em contato, só falar, e aí a gente vai seguindo aí no curso. Show de bola. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tanto o teu Instagram. Se você permite também, deixar já o link para quem quiser acessar o livro digital. Deixar. Até para facilitar, para não ter nenhuma desculpa. Posso deixar. Né? E o meu Instagram é o @Bruno Maia Soares, estou por lá também, caso queira se conectar comigo. Esse é o Dinheiro e Diálogo, aqui é um canal onde a gente promove conversas inteligentes sobre o dinheiro, né? Para que o dinheiro deixe de ser esse tabu e se torne um assunto mais comum, né, nas mesas, porque de fato é hiper relevante para a vida das pessoas, então é necessário que a gente converse mais sobre isso. Então, mais uma vez, um prazerzaço aqui, né, ter a sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer também estar com você e esse foi mais um Dinheiro e Diálogo. Até a próxima. Não esquece de compartilhar. Compartilha com pelo menos um pai e uma mãe.
Pelo menos um pai ou uma mãe você vai conseguir compartilhar e também deixa os comentários aí do que você achou no nosso episódio.